Pode, senhores irmãos, vamos ficar em pé em nome de Jesus, cantar um louvor de início deste culto. Cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, nós damos início a esse culto de louvor e adoração. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. No livro de Salmos, no capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 ao 18.
Amém? Salmos 25, 14 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Amém? Nesse momento quero passar a palavra para o pastor Carlos, que nos dirigirá uma oração e também em seguida já peço que ele agradeça pela oferta. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia, pela paz, pela saúde, Senhor. Estamos aqui como os teus servos, teus filhos, prontos para glorificar o teu santo nome, para render graças ao teu santo e bendito nome, Pai. Nos abençoe, nos dirija nessa noite, seja uma noite de bênção, de paz, de vitória, Senhor. Senhor, nós pedimos que aqui nos renova as nossas forças, ó Pai. Fica conosco, nos abençoe neste culto, ao teu servo que está de posse da palavra, que a tua palavra venha sobre nós, na unção do teu Espírito Santo, ó Pai. Abençoe a todos que puderam chegar à tua casa, aqueles que não puderam, estenda a tua mão de graça e de misericórdia e os abençoe também. Pai, abençoe agora, nós te agradecemos pelos ofertantes, pelos dizimistas, aqueles, Senhor, que reconhece a tua mão de poder em suas vidas e vem entregar a ti, Senhor meu Deus, essa pequena parte. Pai, abençoe também o destino desta oferta, que seja para engrandecimento da tua obra na terra. É em nome do Senhor Jesus que eu te agradeço e eu te peço. Fica conosco, ó Pai. Amém. Quero convidar a exaltação para mais 2 louvores antecedendo a mensagem. Ficar em pé. Desde os confins da terra, mais
Paz do Senhor a toda a igreja. Deus abençoe. Boa noite para todos. Agora dá para falar boa noite, né? Porque acabou o horário de verão. Esse horário estava com sol ainda. Queria pedir aos irmãos procurarem suas Bíblias. Mateus 6, versículo 6. Em nome de Jesus. Mateus 6, versículo 6. Vou ler em nome de Jesus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, bendito é o seu nome, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, nos abençoar nesse dia. Abençoar, meu Pai, as nossas vidas para estarmos aqui essa noite. Obrigado, meu Pai, por cada um aqui presente, meu Deus. Pai Santo e bendito, abençoe, Senhor, a palavra que será dita agora. Que o Senhor esteja nos ajudando aqui, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em nossas vidas, em nossos corações. E que nós tenhamos fé e coloquemos em prática tudo que a gente entender aqui da Tua Palavra Santa, o que o Senhor quer nos falar. Abençoe cada vida aqui em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem se assentar. Eu vou ler de novo esse texto, Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Tem outro texto, que está em João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Diz o seguinte: Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Uma característica bacana dos dois textos. A primeira, nosso Pai. E o segundo, é Jesus falando, não são chamados mais servos, mas amigos. Então temos pai e amigos. Então nós temos um pai e nós somos amigos de Jesus Cristo. Pai e amigo. Nós temos intimidade com os nossos pais. Os nossos pais têm intimidade conosco, certo? Porque eles viram você nascer, nos viram nascer, cuidaram da gente a vida toda, eles conhecem a gente, os nossos jeitos, nos conhecem, eles têm intimidade com a gente. E os amigos também têm intimidade, os verdadeiros amigos, não todos, aqueles que você tem no Facebook, né? Eu e a Edilene temos mais de 1000 amigos, né? Nem sei quantos tem lá, mas a gente conhece todo mundo, mas nem todos são aqueles amigos que te conhecem na intimidade, né? Deve ter gente aqui, deve ter mais de 2.000, 3.000 aí, fácil, né? Lá no Facebook. Mas enfim, intimidade. Quando você é filho, você tem intimidade com seus pais. Quando você tem um amigo verdadeiro, você tem intimidade com ele. O amigo verdadeiro é aquele que, não é aquele cara que só fala o que você quer ouvir. É aquele cara que fala às vezes uma grande verdade que é ruim ouvir, mas ele vai às vezes colocar em prova a amizade dele com você, mas vai te falar uma grande verdade, e se você valorizar a amizade dele, você vai ouvi-lo e respeitar o que ele está falando para você. Mas o amigo verdadeiro, os pais, enfim, qualquer tipo de amizade, ou qualquer tipo de relacionamento, aí eu estou falando de namoro, casamento, qualquer intimidade, são momentos que você está perto da pessoa, você conhece a pessoa, você respeita a opinião dessa pessoa para você. Empresas do mundo todo gastam milhões e milhões em publicidade, filmes, novelas,
seriados, gastam milhões e milhões. E empresas de marketing gastam milhões e os melhores profissionais de marketing para as melhores estratégias. Smartphones são criados os melhores de tecnologia de ponta e todo dia estão sendo criados novos. Tudo isso, os milhões de publicidade, as empresas, as novelas, os filmes, os smartphones, os cartazes, os outdoors, qualquer coisa, eles gastam milhões para ter a sua atenção. Simplesmente para ter a sua atenção. Uma vez o Edmilson estava pregando e ele falou que, há muitos anos atrás ele falou isso, hoje eu nem sei o valor. Ele poderia, se ele estivesse aqui, ele falaria o valor. Ele trabalha com comerciais, por exemplo. Ele falou que 30 segundos na Rede Globo, em horário nobre, naquela época, anos atrás, sei lá quantos anos ele falou isso, era 500 milhões. 500 milhões não, desculpa, 500 mil, acho que era 500 mil que ele tinha falado. 500 milhões é fácil, né? 500 mil, mas tudo bem, 30 segundos, valer 500 mil, imagina, gente, 500 mil. Olha, eu vou ficar falando aqui mais uns 15 minutos, imagina quanto vai valer meu tempo aqui. Mas 30 segundos, em horário nobre, para você ficar paradinho, ou você está lavando a louça, e ouvir 30 segundos lá, as empresas estão pagando milhares e milhares. Chega a milhões porque os 30 segundos elas pagam várias vezes, né? Passa aí meses, às vezes, uma propaganda, né? A nossa atenção é super importante. E no relacionamento, a atenção é essencial. Por quê? Vocês sabem, num namoro, se o cara não dá atenção para a namorada, se ele não ouve a namorada, se a namorada não ouve o namorado, se num casamento você não dá atenção para o seu cônjuge, se numa amizade você não dá atenção para o seu amigo, você está perdido, acabou o relacionamento, não acabou? Imagina você ficar lá falando, é que as mulheres elas têm esse dom de falar um pouco mais do que os homens, não é? Às vezes a Edilene briga comigo, ela está falando alguma coisa e eu não ouço às vezes o que ela falou. Não sei se todos os maridos estão assim. Alguém tem esse caso também? Obrigado, gente, senão eu ia estar perdido em casa hoje. Mas é que a gente fica perdido mesmo. O homem tem essa característica, ele fica perdido, né? Ele presta atenção só em uma coisa, não é? Então, mulheres, perdoem os seus maridos, isso é genético, isso aí é biológico do homem, tá? Ele consegue prestar atenção em uma coisa só. Então, se ele estiver vendo TV, ele não consegue prestar atenção em mais nada. A mulher não, ela consegue prestar atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não é? Então, vocês estão à frente da gente nesse ponto, entendeu? Mas não fiquem bravos com seus maridos aí, tá? A Edilene sabe disso. Ela sabe que a gente só presta atenção numa coisa, mas mesmo assim ela fica brava às vezes. Mas tenho certeza que as mulheres também ficam bravas com seus maridos nesses momentos. Atenção. Atenção, elas só querem atenção. E a gente também quer a atenção delas. E isso é em tudo. Imagina os pais aqui. É que eu ainda não tenho esse problema. O meu filho não cresceu tanto. Ele não chegou na adolescência, que é aquele período que... Eu brinco com a Edilene, antes de ter filho, eu falava, ó, quando chegar na adolescência, a gente tem que mandar para uma ilha onde cuida só de adolescentes, até virarem adultos, né? Porque deve ser terrível criar adolescente, né? Eu vou passar por isso ainda. E adolescente, eu não sei, muitos pais me falam isso, que tem uma época que eles se isolam, né? Eles não dão muita atenção para a família, mas isso também é biológico, do cérebro deles. Eles têm uma fase muito de... Saiu da criancice e vai virar um adulto. É muito bagunçada a cabeça deles nesse momento. Então, eles não dão tanta atenção assim, eles só dão atenção o que eles realmente querem, entendeu? Então tem esse negócio de atenção com os pais, tem esse negócio de atenção com os namorados, com os casados. A atenção é essencial. Essencial. E esse momento que vocês estão aqui, que nós estamos doando o nosso tempo, a nossa atenção. E nós estamos doando a nossa atenção para um momento muito bacana, que é ouvir a palavra de Deus. Então, você está levando aqui, você está
você está ganhando em estar dedicando o seu tempo hoje para Deus. Todo o tempo que você dedica para Deus, você está só ganhando, você não está perdendo. Mas nosso tempo é curto, certo? Nosso tempo é curto. Os compromissos, as coisas do trabalho, as faculdades, as escolas da vida. Quantas vezes nós ocupados assim, quantas vezes mergulhados nos compromissos seculares, às vezes lembrei isso à noite, falei, poxa, hoje eu nem lembrei de Deus. O dia inteiro ocupado com os meus afazeres, nem lembrei. Quantas vezes à noite eu fui dormir e no dia seguinte, quando eu fui orar para o café da manhã, eu lembrei que, poxa, eu não orei à noite antes de dormir. Porque eu estava com muito sono, cansado do dia, mas isso não é desculpa. Não é desculpa, porque a gente arranja tempo para ficar num joguinho, para bater um papo. A gente arranja tempo para tudo, mas para algumas coisas a gente arruma desculpas. Quantas vezes eu fui dormir sem orar? Quantas? Muitas e muitas e muitas e muitas. Quantas vezes eu fui desafiado no meu trabalho, na minha vida, com algum problema que eu estava enfrentando, e eu esqueci, eu não simplesmente tentei resolver de várias outras formas, mas eu não lembrei da melhor opção que era orar a Deus. Às vezes a gente tenta resolver de formas engenhosas as coisas, né? Mas simplesmente se a gente não precisa nem fechar o olho. Você pode estar lá no seu computador trabalhando, você pode estar lá no seu serviço, você pode estar estudando, não precisa nem fechar o olho. Se orar a Deus no seu coração, Deus vai ouvir a tua palavra, Deus vai ouvir você falando. Às vezes a gente esquece dessa solução que é a melhor solução que você pode dar. Deus quer ter intimidade com a gente. Esse é o ponto. Deus quer ter relacionamento. Ele quer que você divida os problemas com Ele. Ele quer que você fale dos projetos que você tá planejando aí ter na sua vida. Deus quer que você fale daquele problema de matemática que você não está conseguindo resolver. Deus quer que você fale para Ele quando você perdeu alguma coisa, fale, meu Deus, me ajuda, eu preciso daquilo que eu perdi. Parece ridículo, né? Mas Deus ajuda nessas coisas. Deus ajuda no pequeno e no grande problema. Deus quer saber quando você está triste, porque Ele quer que você fale para Ele, estou triste agora, meu Deus, porque eu estou enfrentando isso. Deus quer saber quando você estiver feliz. Meu Deus, obrigado pelo Senhor ter me abençoado, porque eu estou muito feliz esses dias. Deus quer saber, Deus quer te abraçar quando você estiver triste. Deus quer te abraçar quando você estiver feliz. Ele quer ter intimidade com você em todo o tempo. E relacionamento é igual à amizade que nós temos. Relacionamento com Deus é igual ao nosso casamento. Nós temos que dar atenção. Nós temos que dar atenção para a gente manter esse relacionamento. Se você quer conhecer alguma pessoa, viaje com ela. Alguém já ouviu alguém falando isso? Já ouviram isso? Essa expressão? Não é? Ninguém ouviu? Levanta a mão, quem já ouviu isso? Você quer conhecer alguém, viaje com essa pessoa. Eu já ouvi, eu não sei se é uma frase de efeito, mas é uma grande verdade. Recentemente eu viajei com a minha família. A minha família eu conheço, mas eu nunca tinha viajado com o Luciano, com a Raquel e com a Luzia. Foi a primeira vez que eles viajaram com a gente, né? E foi muito gostoso. O Renato disse que foi mais ou menos, a experiência foi mais ou menos. Né? Mais ou menos. Mas olha só, a gente aqui, falando dos três especificamente, a gente tem poucas horas aqui no sábado e no domingo, né? E vai conversar com alguém, não pode ser no culto, certo? Amém? Tem que ser depois ou antes. Mas é pouco tempo para você bater um papo, conhecer essa pessoa. Poxa, aí quando você viaja, você conhece realmente as pessoas, né? E poxa, eu sempre pensei que eram pessoas legais, sempre. Eu sempre achei que eles eram pessoas legais. Aí você viaja. E você tem certeza que eles são legais, entendeu? Assustaram, né? Então são pessoas especiais. Poxa, o Luciano é super engraçado, conta muita piada, dá muita risada. A Raquel e a Luzia, elas fizeram uma aventurinha com a gente, né? Todos nós lá, a gente foi nas pedras lá na praia, passando nos rochedos, muito bacana, gostoso. Então, poxa, é muito legal. E quando você viaja com uma pessoa, você conhece melhor a pessoa. Mas não só viajar, quando você passa tempo com essa pessoa, né? Às vezes você vai almoçar na casa de alguém, a pessoa faz aquela apresentação, né?
aqueles pratos lindos, os talheres perfeitamente colocados, aqueles guardanapos de pano, entendeu? O copo é de cristal, os melhores talheres, aquela comida. Mas quero que você fique uma semana na casa dessa pessoa. Você vai ver que são pessoas normais como todo mundo. Não é assim todo dia, entendeu? Não é? É normal isso. Então para conhecer, a gente tem que passar um tempo. A gente tem que dar um tempo a mais com essas pessoas. Mas como ter a intimidade com Deus? Como a gente pode ter intimidade com Deus? A intimidade, ela não é espacial, ela é relacional. Ela não é espacial, ou seja, imagina que eu estou sentado num ônibus e um cara senta do meu lado, grudado comigo. Eu não tenho intimidade com esse cara, não tenho nenhuma relação com esse cara, não sei o nome dele, eu não sei os pensamentos dele, eu não sei se ele é um cara legal ou não, eu não tenho relação nenhuma com ele. E ele está do meu lado, grudado comigo ali no ônibus, vai ficar ali um tempo até eu chegar no meu destino. Não é espacial, é relacional. A Edilene pode estar lá em casa, e eu amo ela, eu amo meus pais que estão longe, eu posso estar ali no ônibus, do lado daquele cara, mas não é esse cara que eu amo. É outra pessoa que está longe, não é relacional, é relacional, não espacial. A intimidade, ela precisa de tempo, precisa de convivência, precisa de confiança, precisa dividir. E o dividir não é só dividir coisas boas, dividir coisas ruins às vezes. Deus é íntimo daqueles que confiam nele. E a gente precisa confiar. Quando você confia no seu amigo, você conhece melhor ele. Não é? É assim com Deus, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Quando você confia em Deus, Ele te conhece. E você conhece mais Ele. Se você está aqui essa noite, hoje, é porque você quer experimentar uma presença maior de Deus na tua vida. Em Salmo 73, versículo 28, diz o seguinte: mas para mim, bom é estar perto de Deus. E Tiago 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Olha só a palavra de Deus como fala com a gente. Muitas pessoas pensam que vir ao sábado e domingo vem para conversar com Deus. Sábado e domingo, eu vou sábado e domingo na igreja porque eu quero conversar com Deus. E você está certo, você vem conversar com Deus, porque você vai ajoelhar, vai orar, vai ouvir a palavra de Deus. Você está certo. O errado é quando tem muita gente que pensa que vem ver Deus, que vem conversar com Deus, e vem aqui na igreja, senta para, eu vou ter um contato com Deus agora. Vem para a igreja nos finais de semana como se fosse visitar um ente querido nos finais de semana. Vou lá visitar Deus nos finais de semana. Está errado. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Quando você for embora para a tua casa, Deus vai estar lá com você na tua casa. Quando você estiver com a tua família, Deus vai estar com a tua família. Quando você estiver no trabalho, na faculdade, na escola, viajando, onde você estiver, Deus vai estar com você. Aqui só teremos bancos, paredes, um púlpito. Mas é importante esse momento aqui. Eu não estou tirando a importância disso aqui. Ambientes litúrgicos como esse são importantíssimos. Porque nós estamos longe. Mas nós precisamos nos reunir entre pessoas que amam o mesmo Deus, que servem o mesmo Deus, porque nós somos comunidade. Nós precisamos ter essa intimidade também, essa relação. Nós precisamos conhecer aquele irmão que não está bem, para ajudar ele quando ele não estiver bem. E nos alegrarmos com aquele irmão que está alegre juntos. Mas qual que é o intuito aqui da igreja? Só passando rapidinho sobre isso. A igreja é tão importante por quê? Por que tem bancos? Por que tem um púlpito? Por que tem essas paredes? Por que todo o som é organizadinho? Por que os instrumentos são afinadinhos? Por que tudo isso acontece de uma forma organizada, com horário? Por quê? Muita gente critica isso, sabia? Muita gente critica. E essa pessoa está errada se critica. Por quê? Você tem que ter a relação com Deus na tua casa. Mas aqui é muito importante. Porque aqui a gente vem ter uma experiência.
A gente quer ouvir a palavra de Deus de uma melhor forma. Então, por que tem tudo isso? Porque cria todo um ambiente mais íntimo. Um ambiente onde nós esquecemos os nossos afazeres lá fora. Nós sentamos e ouvimos. A gente sem interrupções. Só ouvindo a palavra de Deus, cantando, orando juntos. É por isso que existe a igreja. Por isso que é importante a igreja. Por isso que é instituído isso. Muita gente fala, não, mas eu posso adorar a Deus lá em casa. Não, você pode realmente, mas você vai fazer um culto lá, você vai adorar a Deus, você vai cantar os hinos, você vai estudar a palavra de Deus. Se você conseguir fazer isso, ótimo. Mas é muito gostoso quando a gente está reunido aqui, fazendo isso juntos. Porque a gente aprende uns com os outros. E ontem o pastor Edmilson falou uma frase que diz muito sobre Deus e sobre nós. Nós não vemos Deus. Deus é um Deus sobrenatural. Nós ouvimos dizer sobre Deus. Nós lemos num livro que tem milênios falar sobre Deus. Nós ouvimos de outras pessoas. Mas duvido. Pelo menos eu não conheço aqui ninguém que tenha relatado que viu Deus ou Jesus falando com ele pessoalmente ali. Se tiver um dia, fala aqui pra gente. Vai ser muito gratificante. Mas o Edmilson falou uma frase que foi sensacional. Nós vemos Deus no rosto de cada irmão aqui. Então eu vejo Deus no rosto de cada um aqui. Isso que é importante. Por isso que a gente precisa dessa convivência. Mas como ter intimidade com Deus? Para a gente caminhar para o final aqui. Hebreus 4, versículos 14 ao 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E Hebreus 7, versículo 25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Cristo morreu por nós na cruz para que a gente tivesse acesso ao Pai. Antes de Jesus era difícil, era o sumo sacerdote que falava pelo resto da população. Hoje, não existe mais aquele templo. Não existe. Hoje o templo de Deus somos nós. Nós somos templos de Deus. Por isso que quando a gente vai para casa, o templo de Deus está conosco. Deus está com a gente ali. Deus não quer que você procure Ele apenas nos finais de semana. Jesus quer estar com você no dia a dia. Amanhã, segunda-feira. Ele quer ir para o trabalho com você. Ele quer ir para a escola com você. Ele quer estar na tua casa hoje. Deus não quer que as suas orações sejam meras repetições. E por incrível que pareça, a gente critica outras religiões por repetições de orações. Às vezes eu já fui pego por isso. Às vezes eu faço a mesma oração no café da manhã, no almoço, a mesma oração. Às vezes a gente repete. A gente fica criticando outras religiões, às vezes a gente faz a mesma coisa. Deus não quer orações que se repitam. Deus quer uma conversa, um bate-papo. Eu já falei mais de uma vez aqui sobre a história do pai do pastor Genésio, né? E o pastor Genésio pregou que uma vez que o pai dele, quando orava, era como se estivesse conversando com Deus. E Deus quer isso da gente. Um bate-papo, uma conversa de amigos, uma conversa de pai para filho. Ele quer que você divida as cargas que você tem carregado aí com Ele. Vou contar uma história aqui que a Luzia me mandou hoje. A Luzia mandou, o Luciano mandou para a Luzia, né, Luzia? E a Luzia me mandou hoje uma história sobre um piloto de caça dos Estados Unidos. Não sei quem já... Eu vou contar aqui se você já ouviu essa história, muito bacana. E quando a Luzia me mandou,
e eu já estava com a mensagem pronta hoje, eu fiz um link muito bacana, porque, olha, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Por isso que eu estou trazendo aqui essa noite. Eu quero agradecer a Luzia já por ter me mandado essa história. Charles Plumb, ele era um piloto de caça dos Estados Unidos. Ele serviu como piloto na Guerra do Vietnã. E em um dos combates, ele foi abatido. O avião dele foi abatido por um míssil. E nesse momento, ele pode acionar o paraquedas, né? Ele é tirado, esqueci o nome, como chama? Ejetado. Então ele foi ejetado. Ele mesmo fez isso. Ele se ejetou da nave, que estava em chamas já, e o paraquedas abriu perfeitamente. E ele caiu tranquilamente, são e salvo. Mas daí teve um problema. Ele foi capturado pelos vietnamitas. E ele foi preso. E ele ficou 6 anos preso pelos norte-vietnamitas. 6 anos preso. E ali, ele ficou esses anos preso ali. E depois desses 6 anos, ele foi libertado. E quando ele retornou para os Estados Unidos, ele começou a dar palestras. Talvez palestras motivacionais, talvez palestras que falassem da história dele, falando dos momentos que ele passou ali na prisão, falando da história espetacular que ele teve. E ele contava aí essas histórias dele, dos 6 anos de cativeiro, do que ele passou ali, nessas palestras pelos Estados Unidos. E aí, num dia, ele foi num restaurante. Ele estava ali no restaurante. E um homem chegou nele, um senhor chegou nele e falou: olá, você é o Charles Plumb, certo? Era o piloto no Vietnã que foi derrubado, não é? E o Charles respondeu: isso, sou eu mesmo, como você sabe? E o senhor respondeu: era eu quem dobrava o seu paraquedas. Sempre dobrava o seu paraquedas. E parece que funcionou bem, né? E o Charles respondeu, né? Poxa, claro que funcionou perfeitamente. Olha, eu estou aqui porque funcionou perfeitamente o paraquedas. Ele deve ter agradecido aquele momento ali, daquele senhor. Aí o Charles foi para casa e aquilo incomodou muito a vida dele, porque ele ficou lembrando. Aquele senhor que chegou nele ali no restaurante, na época do Vietnã, ele era um marinheiro. Era um simples marinheiro que tinha o trabalho de dobrar todas as redinhas lá, todas as cordinhas, perfeitamente o paraquedas. Porque se pegar, que nem filho dobra lençol em casa, sabe? Se o cara fizer isso com o paraquedas de alguém, e o cara precisar do paraquedas, está perdido, certo? Então ele tem que dobrar igual uma mamãe, bem cuidadosa, perfeitamente. Sabe uma coisa difícil de dobrar lençol? Sabe aqueles lençóis com elástico? Cara, eu não sei dobrar aquele elástico, tem que fazer um curso para aquilo. É Edilene que dobra, porque eu não consigo. Quando eu dobro, fica embolado mesmo. É terrível. Então, esses lençóis são terríveis. Eu sou bom naquele sem elástico. Então, ele ficou pensando nisso. Poxa, aquele cara estava ali dobrando. E se aquele cara não dobrasse certo toda vez? E ele estava ali sempre comigo ali no... Eles estavam num porta-aviões, né? E aquele marinheiro simplesinho lá, sempre dobrava ali, bonitinho. E piloto, e ele mesmo falando, eu era arrogante. Piloto, não vai ficar dando atenção para o marinheiro que dobra paraquedas. Então ele pensou muito nisso. Poxa, quantas vezes aquele cara estava perto de mim e eu, ao menos, falei um obrigado para ele. Ao menos eu olhei para ele. Talvez ele passasse reto, nem olhava para o cara. Depois disso, o Charles Plumb, ele disse que mudou as palestras dele. Ele sempre começava as palestras dele com a seguinte pergunta: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Essa era a pergunta que ele fazia, antes de começar as palestras. Dando importância e talvez no agradecimento daquele rapaz, daquele pequeno marinheiro lá. E a pergunta que eu faço hoje: a gente passa nossos dias tranquilamente,
A gente está aqui porque a gente está salvo. A gente está aqui porque Deus nos livrou de coisas que a gente nem imagina. A gente está aqui porque Deus nos livrou desse mundo maligno que tem tentado nos destruir. Deus tem abençoado os nossos filhos, tem abençoado as nossas vidas, nos protegido. E quantas vezes você tem olhado para Deus, que é aquele homem que dobra o seu paraquedas todo dia, para que você esteja salvo aqui, que você esteja salvo, acordando todo dia na manhã. É necessário, irmãos, um relacionamento com Deus. No mínimo, um agradecimento para Ele todos os dias por nós acordarmos com vida e respirando. Então, que amanhã é segunda-feira e nós não estaremos aqui cultuando a Deus, é um momento de você começar um relacionamento com Ele. Comece um relacionamento mais íntimo com Deus. Convida Ele para ser realmente o seu Pai, o seu amigo, em nome de Jesus. Quero convidar o grupo Exaltação a anteceder o momento da oração.
como eu queria ter mais intimidade com Deus. Apesar de tudo, Ele ainda tem feito, Ele tem me alertado de tantos perigos. O Espírito Santo tem falado comigo de diversas formas, me alertado, me mandado preparar. Recentemente ele falou: se prepara. Meu Deus, ainda, se prepara. Tem coisa aí pela frente. Aí passei por uma grande tribulação e quando voltou, se prepara, tem mais. Meu Deus. Mas eu tenho sido, por diversas pessoas, em vários lugares, tenho sido alertado, tenho sido orientado pelo Espírito Santo. Aí eu compreendo que Deus me ama. Eu gostaria de ser mais íntimo, gostaria de fazer mais. Mas mesmo assim Ele tem cuidado de mim. E quando eu lembro do meu pai, que eu também cresci ouvindo as pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo para falar assim: esse é o meu servo amado, esse é o anjo da igreja. Eu ficava ali emocionado de ver tantas pessoas de lugares diferentes falando: esse é meu servo, meu amado, meu querido. Eu compreendia por quê? Porque meu pai tinha uma vida de oração que eu talvez até não tenha, mas essa intimidade, né? E Deus vai te orientando, vai te abençoando. Uma das coisas mais lindas foi quando Deus falou comigo, me acordou num sábado de manhã falando pelo meu nome: Carlos. 7 horas, eu olhei no relógio, 7 horas da manhã, o Senhor falou comigo: Carlos. Eu falei: de onde vem essa voz? Mas era uma situação especial que a igreja estava passando. Ele me acordou, eu fui para a igreja, lá ele me orientou com um texto bíblico. Quando eu falei para a igreja o texto bíblico, a igreja toda começou a orar. Então, essa intimidade, eu não sei porquê, Deus me ama. Eu sei, imagino que seja por causa até do meu pai, uma vida que ele levou de oração. Ele foi muito usado por Deus. Mas você pode também ser íntimo com Ele, receber orientações, receber bênçãos no seu dia a dia. Eu tenho certeza disso. Muita coisa que você não sabe, Ele tem feito por você. Muitas coisas Ele tem te protegido. Muitas coisas Ele tem te livrado. Porque você tem orado, você tem confiado nele. Mas você pode ser ainda mais íntimo. Ele pode te usar ainda de forma mais próxima ainda. Ele pode te abençoando, te orientando, falando com você. Eu também eu gostaria muito mais ainda que Deus falasse mais comigo. É tão gostoso. É maravilhoso quando você ouve a voz de Deus falando com você. Então tenha essa intimidade. Busque essa intimidade. Busque, porque o Espírito Santo quer fazer uma obra ainda muito grande na sua vida, na vida da igreja. Busque essa intimidade com Deus. Né? Procure conhecê-lo mais. Leia a palavra de Deus. E você vai alcançar essa intimidade. Nós vamos orar agora. É uma semana que nós temos pela frente. Uma semana de lutas para muitos. Semana de decisões. Se você confia no poder de Deus, quero entregar aqui no altar do Senhor essa sua dificuldade para que você saia daqui abençoado, saia daqui com a bênção de Deus, com a orientação de Deus. Eu te convido bem à frente a receber a oração em nome do Senhor Jesus. Se tiver algum pedido de oração por alguém também, pode fazê-lo agora. Então nós vamos orar, todos ajoelhados. Então, se alguém precisa da oração, vem à frente, nós vamos orar.
Irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Nós terminamos ontem nossa semana de oração, né? Como o pastor Carlinhos falou, e o Tiago também falou através da palavra sobre intimidade. Eu acho que aumentou um pouquinho a minha, né, com Deus. E eu estava no banco, meditando um pouco também sobre o salmo que eu li no começo, Salmo 25, que diz que para a intimidade do Senhor, para que aqueles que o temem, né, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em seguida ele continua, né, os que o temem, ele vai revelar a sua aliança. E ele já nos revelou a sua lei, né? Então, a igreja pode se alegrar, porque nós já temos uma certa intimidade com o Senhor, mas a gente precisa se aprofundar nessa intimidade. E eu fiquei pensando, como seria a igreja, como nós seríamos se todos nós mergulhássemos um pouquinho mais nessa intimidade gloriosa com Cristo. Então, que nós façamos esse exercício. Acabou o nosso compromisso escrito de oração, mas que você, no seu lar, ao acordar, ao se alimentar, ao dirigir, ao trabalhar, esteja o tempo todo com Deus. Eu passei por uma situação essa semana, eu entrei num cliente muito difícil. É o melhor cliente que eu tenho, mas é um cliente muito complicado. E a hora que eu fui entrar, eu estava saindo do carro, aquela oração de 1 segundo, né? Senhor, me abençoa, porque não vai ser fácil. E Deus me abençoou. E eu me lembrei que toda vez que eu vou naquele cliente, eu faço essa oração no carro, porque é um cara barra pesar, né? Então, que nós tenhamos esse compromisso com Deus, né? De mergulharmos um pouco mais na oração, para que a igreja cresça espiritualmente, e nós possamos ter muito mais frutos. Amém? Pastor Carlinhos, está contigo. Muito bem, vamos para as nossas casas agora, abençoados, né? Que seja uma semana de bênção, de vitórias para todos vocês, para todos nós, né? E lembramos de orar aí para os nossos irmãos que estão enfermos, a recuperação do pastor Paulo Bonetti, para que esteja aqui conosco, né? A irmã Elaine, tantos outros aí que talvez nós nem saibamos, mas precisam da nossa oração. Então, vamos orar pelos nossos irmãos também. Vamos despedir então com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.